Você acredita que mentes desorganizadas não prosperam? Será? Vamos conversar sobre isso hoje. Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Olá, rainhas e reis. E aqui a gente conversa sobre desenvolvimento pessoal, lei da atração e espiritualidade. Gente, é o seguinte. Então, de tal que diz bem assim, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Pois é, a desorganização se baseia nisso tudo aí. Ou seja, a desorganização, eu vou citar aqui vários exemplos de desorganização que a gente acha que é uma só, e não, mas são várias. E a desorganização, elas nos fazem acreditar em qualquer coisa, qualquer coisa que chegar tá boa e tudo mais. Então, assim, a nossa mente, assim, dependendo de pessoa, é uma bagunça externa, porque assim, a desorganização, ela reflete em nossa mente. Como nossa mente está desorganizada, automaticamente a gente não consegue fazer bem as outras coisas. Seja serviço de casa, projetos de vida, no trabalho. E eu sou um exemplo vivo disso, porque, como eu sempre cito aqui em todos os vídeos, como eu tenho TDAH, a gente tem uma mente bem mais bagunçada do que uma pessoa normal. Então, para mim é um desafio constante se manter organizada. Gente, é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade. E eu não vou mentir aqui para vocês, é em manter uma organização, seja na casa e tudo. Agora, sim, tem algumas coisas que eu tenho mais facilidade. Por exemplo, eu sempre gostei muito de ter minhas pastas de documentos. Por exemplo, em cada pasta tem um nome. Documentos, xerox, exames laboratoriais, documentos no geral. Então, assim, isso eu sempre tive muita facilidade de organizar. Só que, assim, eu não organizo, eu apenas coloco lá nas pastas. Mas fica uma bagunça lá dentro da pasta. Do mesmo jeito é meu guarda-roupa, só misericórdia. Se você abrir ele, cai tudo. E eu sempre, não sei dizer se é dificuldade, se é preguiça, se é indisposição, gente, mas eu notei que a bagunça, principalmente mental, faz a gente se sentir cada vez. Eu falo por mim, gente, eu tô falando o que eu passo, o que eu sinto quando eu estou com a minha mente bagunçada. Eu não consigo, eu procrastino, eu paro, eu não faço nada. Inclusive, já acabei de dar exemplos de coisas bagunçadas, de mente bagunçada, que é a procrastinação. Então, a gente, então tá aqui diz muito assim, que Deus não habita na desorganização, ou seja, uma mente, uma coisa organizada, Deus habita, mas uma coisa desorganizada, Deus não habita. E aí eu fui parar para pensar, e rapaz, eu acho que faz sentido, gente, faz sentido porque você já pensou como é que Deus vai te ajudar se tu não sabe nem o que quer, né? Não sabe nem para onde vai, sabe? Uma hora quer uma coisa, aí no outro dia quer outra coisa. Aí, tipo assim, a pessoa chega, aí vem, vamos supor, vou dar um exemplo, vem o garçom e diz, você quer um sanduíche? Aí você vai lá fazer o pedido. Eu quero um sanduíche, depois desiste. Não, eu quero uma pizza. Não, depois eu quero um prato feito. Não, uma picanha. Então, o- ele mesmo vai ficar com fazer, porque afinal, o que é que essa mulher quer, sabe? Então, assim, gente, é muito complicado quando você não tem clareza do que você quer e não tem foco. E o principal é o foco. Quando é uma pessoa de mente focada, eu acho muito bonita. Eu, assim, admiro demais aquelas pessoas que já, desde pequenininha, já é uma pessoa organizada, principalmente mentalmente. E já sabe o que quer, já cresce, já decide a profissão que quer. E eu nunca fui assim, gente. Eu sempre fui muito bagunçada na mente. Uma hora eu coloquei uma coisa, com TDAH, depois como eu sempre falo aqui pra vocês, fiz muitos Instagram, fiz crochê, aí depois tentei marketing digital. Gente, eu já tentei tanta coisa nesse mundo e nada deu certo. Por quê? Sim, até no concurso eu falhei, viu? Eu passei depois que minha mente se organizou. É outro exemplo, por exemplo. Eu passei 10 anos estudando, só que eu estudava, parava, estudava, parava, estudava, parava. Eu estudava pra uma coisa, depois estudava pra outra, depois focava em um concurso. Gente, depois quando eu fui perceber, disse, rapaz, eu tô atirando pra todo lado. Quer dizer, eu estava agindo em desespero. Então era por isso que eu também não prosperava, gente. Porque, pense bem, eu atirava pra todos os lados. Como é que o universo vai entender o que eu quero? Sabe? É complicado, gente, é complicado. Eu não vou dizer aqui a vocês que é fácil, nossa,
Ai, nossa, é muito fácil você se organizar, porque cada pessoa tem uma vida diferente. Eu tiro por mim, minha vida é um pouco muito corrida, então tem muitas coisas que eu tento organizar. Agora, assim, gente, não vou ser hipócrita e dizer que é fácil e que todas as pessoas do mundo são organizadas em tudo, não tem como. Eu não acredito nisso. Se tiver alguém assim que consiga se organizar, que não tem empregadas, vale salientar, porque é muito fácil a gente ver, o guarda-roupa desse povo bem arrumadinho, a casa impecável. É porque elas têm que ir fácil, gente. É diferente de nós, mães, que temos ainda por cima filhos pequenos, trabalhamos fora, é outra realidade, gente. Às vezes eu vejo que o pessoal julga muito, porque tu é desorganizada, porque tu não arruma isso. Mas às vezes não é, às vezes é cansaço, é indisposição, é isso, que é aquilo. E eu digo a vocês, não se culpem. Eu acho assim, hoje eu aprendi a ser organizada de pedaços. Eu faço por pedaço. Na semana eu organizo, por um exemplo, um quarto, lavo o banheiro, ou lavo a sala, porque eu não tenho empregada, gente, tá bom? Estou falando da minha realidade de metade das brasileiras. Então, na outra semana eu faço aí eu arrumo as roupas, na outra semana eu arrumo os livros, que papel é bicho que dá trabalho, viu? Então, assim, gente, eu vou dar alguns exemplos de vários tipos de desorganização que você pode tentar organizar o seu máximo possível para que você possa prosperar no futuro, gente. Infelizmente, o que eu estou falando aqui não é mentira, gente, é verdade. Nossa vida, ela reflete em tudo. Pronto, vou dar um exemplo maior. Olha a natureza. Só olha a natureza, veja que tudo é conectado à natureza, tudo é muito bem feito, tudo é... Gente, até o sol. Uma vez eu vi falando, dizendo assim, que o sol ele está certo na posição certinha, nem para lá nem para cá. Se ele estivesse um milímetrozinho para baixo, a gente morreria todo mundo torrado. Ou para cima. Gente, o que eu tô querendo dizer aqui a vocês assim, é que tudo, Deus faz tudo tão perfeito que é milimetricamente organizada. A natureza em si é organizada. Só observa, os pássaros têm sua forma de viver, o leão, o jacaré, as onças, não fica todo mundo naquela bagunça não, né? Então, assim, olha a natureza é um exemplo vivo de organização, é tudo muito perfeito, tudo muito bem encaixado, sempre. É lindo, tudo que Deus faz é perfeito, não tem como falar. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu anotei aqui, alguns eu peguei no chat GPT, gente, meu amiguinho, mas a maioria é vida real, gente, é vida real. Vou dar alguns exemplos de desorganização que você pode aprender com o tempo. A primeira desorganização, que é uma das piores e mais difíceis, é a desorganização financeira. Por quê? Desorganização financeira. A maioria das pessoas gasta mais do que ganha, não anota. É uma coisa que eu sempre gostei foi de anotar. O meu problema, eu anoto, mas eu gastava mais do que o que eu vendia. E hoje, graças a Deus, depois que agora eu voltei a começar o meu processo de realizar meus sonhos, eu estou voltando aos pouquíssimos tempo que eu tenho. Eu estou anotando, meu esposo fez um pedido a ele para fazer uma planilha para mim, de gastos, de lucro e despesa, que até isso eu não entendi, viu, gente? Ou eu misturava tudo, que era lucro, aí comia o dinheiro todinho, gastava tudo, e no fim das contas só ficava vendendo e não comia, e gastava o mesmo dinheiro que eu lucrava. Então, assim, ficava aquela bola de neve. E então é por isso que muitas empresas hoje eu entendo que não vai para frente, porque não sabe organizar o lado financeiro. Então, quando você não é organizada financeiramente, você tende a cair. Não tem como, você tem que ser organizada. E assim, eu não estou falando que você precisa ficar rica para ser organizada. A organização não tem nada a ver com riqueza ou pobreza, isso vai de você. Porque meu cunhado, uma parte da minha família, principalmente do meu esposo, tem pessoas lá que ganham muito bem. Pronto, o irmão do meu esposo ganhava muito bem, mas era desorganizado. Ele vivia em dívida, gente. Vivia devendo, vivia fazendo cigarro muito melhor do que a gente, ó. Já meu esposo sempre foi organizado. Então, assim, pra gente nunca faltou nada. Nunca. Gente, não vou dizer, nunca faltou nada. Desde que eu me casei, assim, meu esposo, eu acho que ele, eu posso lhe dizer, por isso que o povo hoje diz que os opostos se atraem. Eu acho que ele foi realmente, ele se conectou, porque eu sempre fui muito bagunçada, principalmente financeiramente. Acho que é por isso também que é uma das causas que eu perdi muito dinheiro, além de, claro, da escassez e
essas crenças, infelizmente, limitantes, que me fez realmente o dinheiro voar de formas ruins. Então, assim, e por ele ser muito, assim, organizado, as coisas dele é muito organizado, eu acho muito bonito. Então, isso foi o que fez o equilíbrio no casamento, porque já imaginou dois organizados, financeiramente, era o caos, né, gente? Então, o maior exemplo é, financeiramente, você precisa começar a se organizar financeiramente, de agora. Comece, junte dinheiro, seja R$ 10 por mês, R$ 5, não importa. Faça, não tem aquele, faça aquele dos bolsos, tem uns bolsinhos que tem no Will, no Nubank. Eles têm a opção para você fazer ou criar uma caixinha, aquelas caixinhas, gente. Vá guardando e assim, traça uma meta para você, coloca o nome da caixinha, vamos supor, para a compra do meu carro, da minha casa, não sei. É melhor o pouco do que o muito de formas desonestas. E tem um ditado que minha mãe sempre dizia, e o pessoal do interior fala muito, é assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Por quê? Porque de grão em grão você vai juntando e lá na frente você vai entender por quê. Você vai ter alguma coisa no futuro. Então eu acho assim, uma coisa é guardar, outra coisa é não exagerar, guardar demais e não viver. E o exemplo do meu pai guarda dinheiro, mas não vive. A gente cansa de dizer a ele, pai, gasta esse dinheiro, ele fica só guardando no banco, para não sei para quê, porque a gente nem tem interesse dele nenhum. Porque para mim o mais importante é a vida dele, é ele ser feliz, ele viajar, de vez pegar esse dinheiro, viajar com minha mãe. Mas eu entendo, mas a crença dele é muito forte, a crença de pai. Eu acho que ele passou tanta assim, escassez na infância dele que acho que ele botou na cabeça, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro, eu preciso juntar dinheiro. Então, é essa forma que ele vive, né, gente? Mas a gente não pode mudar ninguém, né? Então, a primeira desorganização é a financeira. Segunda, desorganização do tempo. Ou seja, pessoas desorganizadas geralmente. Tá, isso aí eu não sou, não, gente. Pelo menos nisso eu não peco. Eu sou o contrário, eu sou a avexada do juízo. Pessoas que se atrasam demais, geralmente em todo canto chega atrasado. Eu conheço pessoas assim, que chegam a me dar raiva. Se tem uma coisa que. Ah, Maria, que eu não tenho muita paciência com pessoas que se atrasam toda hora pra tudo. Ai, mas vamos lá, né? Cada um com seus problemas. Então, assim, desorganização de tempo também, infelizmente, refere muito pessoas que se atrasam demais, que procrastinam, que não organizam seu tempo para estudar, para fazer isso, para uma boa leitura. Isso eu estou fazendo agora, gente. Eu tenho vários exemplos de vídeo aí de organização de tudo, de coisas que eu estou fazendo. É, eu acho que é o de 7 dias que eu coloquei aí. Eu vou botar abaixo todos os vídeos que possam ajudar vocês. Então, assim, é uma coisa que está me ajudando demais. Eu fiz um cronograma dos dias que eu faço isso, porque assim, como eu sempre explico a vocês, eu trabalho fora, então o único horário que eu tenho tempo é pela noite. Então, eu faço de acordo com a minha situação. Então, à noite eu faço isso. Por exemplo, eu leio o livro, eu leio a Bíblia, eu faço meditação depois que minha filha vai dormir, né? Porque a gente tem que fazer a janta, essas coisas todas, né, gente? Essas pouquinhas horas que eu tenho, tem que ser bem organizada, porque se eu perder tempo nessas pouquinhas horas, aí ferrou, né, gente? Mas tudo bem. Então, assim, começar as coisas e não terminar também é desorganização de tempo, isso aí eu peco também, por conta do TDAH, eu tive muito esse problema. Então, hoje mesmo, eu me observo, até para o crochê, hoje eu estou fazendo uma coisa, porque a gente até no crochê eu era desorganizada, eu começava uma peça, quando eu fui olhar, eu tinha 3, 4, 5 peças inacabadas. Agora não, eu mesmo oriento meu próprio cérebro. Vou começar e vou terminar essa peça, vou começar e vou terminar essa peça, porque não é fácil, gente. Minha mente é assim um negócio doido. Mas acho assim que não foi por acaso, né? Que eu conheci a lei de atração, todas essas técnicas, que é o que realmente tem me ajudado demais, demais a prosperar, a crescer, a se desenvolvimento. Eu era uma bagunça em tudo, viu? Vou mentir. Outra desorganização é a mental. Pensamentos confusos, falta de foco, é você não saber o que quer, não perceber, não ter clareza literalmente do que você realmente almeja, daquilo que você quer, sabe? Então, acho que confusão mental é mais ou menos isso. E eu acho que metade das pessoas tem. Então, quando você realmente tem foco, tudo vai se alinhando, parece que o universo ele vai se alinhando para chegar até você, gente. Então, eu acho que desorganização realmente atrapalha pra caramba, viu, gente? Outra, desorganização de ambiente, que é o que eu estava falando agora. Casa bagunçada, quarto bagunçado. Uma coisa que eu ouvi falar muito também, gente, lá da lei da atração, é que louça suja, né? O povo fala que atrai escassez. Eu digo, pois então eu tô lascada, viu, gente? Eu vou ser bem sincera, viu? Não é todo dia que eu tô com essa coragem de estar lavando louça, não, porque às vezes
Eu não vou mentir, tem hora que a gente lava a louça, aí vem o bendito esposo da pessoa, os filhos, seja quem for, vai e come uma coisa e não lava, gente, dá uma, sabe? Então, assim, eu não vou ser hipócrita que eu vou dizer que eu vou lavar a louça todos os dias e deixo minha pia impecável. Não, gente, infelizmente não vou mentir. Mas estou, estou tentando. Então, assim, é outro exemplo, né, é dessa desorganização, no caso ambiental, né, que é o ambiente, você deixar a sua, tentar, mexer o máximo possível, sua casa organizada. Tá uma coisa que eu sou bem exigente. Eu não sei se é mania, se é hábito, eu não gosto de sofá bagunçado. Sabe aquele sofá antigo que minha mãe tem? Botava as capas, os pirraias, às vezes começava a ficar a capa toda bagunçada. Gente, uma agonia tão grande. Eu não consigo sentar no sofá que a capa esteja toda pra fora, assim, toda desorganizada. Então, algumas coisas eu tenho mania, não sei. Mesa. Eu acho que eu peguei o hábito de limpar a mesa direto, porque eu fui auxiliar de serviços gerais por 9 anos, gente. Então, acho que eu acabei, mesmo sem gostar, eu detestava limpar as coisas, mas eu acho que tudo isso que eu passei foi aprendizado para eu crescer. Hoje eu entendo por quê, mas na época só reclamava, viu, gente? Só reclamava, mas tudo bem. Tudo é aprendizado, né? Então, assim, eu aprendi a limpar a mesa. Eu não gosto de comer em mesa suja, eu tenho que limpar, gente. Não tem jeito, eu tenho que limpar. Então, assim, a coisa que eu mais prezo numa casa, pra mim, gente, é como eu falo, tudo é de acordo com a sua situação. Não tem como você manter uma casa 100% organizada, portanto, você que tem filho, senão você vai surtar. Vai surtar, porque não tem como. Então, assim, pra mim, o que eu viso principal é a entrada da casa. É onde as pessoas entram e olham primeiro. Porque quarto ninguém vai entrar. Quem já acha que vai entrar em quarto? Ninguém vai mexer nos seus guarda-roupa. Então, assim, né? Agora eu conheço pessoas que são perfeccionistas, que só gostam de fazer as coisas, se for assim, limpar 100%. Só que tem um problema, às vezes você é tão perfeccionista que você acaba não terminando nada, porque quer tudo tão perfeitinho. Então eu prefiro do meu jeito mesmo. O meu jeito é esse e pronto, sabe? Então eu mantenho principalmente a sala. A sala é o principal, eu mantenho organizado os quartos, nem tanto, não vou mentir, gente, mas a sala é a porta da entrada da casa. Então é o que eu faço, né, gente? Então, assim, desorganização ambiental. E a outra desorganização que atrapalha a desorganização emocional, que é muito parecida com a mental, gente. Eu acho que é muito parecida. Ou seja, acumular mágoas, pessoas que acumulam muitas mágoas, que vivem só no passado, que tem muito rancor, raiva, e que guarda tudo, e que explode com tudo, não respeita ninguém. Então, acho que tudo isso, assim, eu acho, ao meu ponto de vista, que interfere demais a você se desenvolver, crescer ou prosperar, sabe? Eu acho que todas essas desorganizações estão alinhadas. Quando você começa uma por uma a se organizar melhor, eu não estou dizendo que é para ser perfeita, gente. É como eu sempre falo, da sua situação. Quando você começa a organizar uma por uma, tudo vai começar a se encaixar. É assim, impressionante. É impressionante, mas é uma luta diária, viu, gente? Ninguém consegue do dia para a noite, não. Eu estaria mentindo aqui se dissesse que, nossa, é fácil assim, sabe? Não. Meu cabelo tá um desastre, viu, gente? Nossa senhora. Preciso arrumar, minha nossa senhora. Sim, mas é isso, né, gente? Hoje o vídeo foi sobre isso, sobre as desorganização. Então, tenham muito cuidado com desorganização, porque ela faz parte da sua própria rotina, da sua vida, para tudo, gente. Então, a gente só prospera quando a gente começa de verdade a se organizar aos poucos, gente. Tudo é aos poucos, tá bom? Então, beijos de luz e até logo. Tchau!